Eu quero refletir um pouco da palavra do Senhor, e é uma parábola de Jesus contada por Lucas, e o endereço desta parábola eu te convido a abrir a sua Bíblia para a gente, nesse momento, fazer essa leitura juntos. Você vai acompanhar e eu farei a leitura aqui. Capítulo 18 do Evangelho de Lucas, a partir do verso de número 9. Como é que está o teu coração? Como é que você se sente? Como que você se percebe agora como mãe, como pai, como filho, como filha, como esposo, como esposa? Como é que você se percebe agora como ser humano? Como é que você se percebe? Como é que você está exatamente agora, neste momento? Como é que está o teu coração? Esse texto que a gente vai ler nos ajuda a compreender um pouco de como o nosso coração está reagindo à vida e reagindo diante de Deus. É uma parábola contada por Jesus, Lucas capítulo 18. Acompanhe comigo a partir do verso 9, diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Te convido para a gente orar mais uma vez, rogando a Deus que coloque essa palavra no nosso coração. Deus, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome, e nós sabemos que o Senhor tem estado presente, tem estado com a nossa vida, a nossa família, tem cuidado de cada um de nós. Com a leitura desse texto, a gente sabe que se o teu Espírito Santo não fazer com que esta palavra, não trazer esta palavra para o nosso coração, a gente não consegue compreender todas as verdades desse texto, aplicar à nossa vida e viver a mensagem que Jesus Cristo ensinou aos seus primeiros ouvintes, e que aqui o Lucas narrando também e lendo agora, a gente possa viver esta mensagem, aprender dessa mensagem também. Nos abençoa, nos fortalece, fica com a gente, usa nesse momento cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta parábola que a gente aqui acabou de ler é uma parábola contada por Jesus. O enunciado desta parábola aqui diz: fariseu e publicano. Uma relação Jesus estabelece de contraste entre 2 pessoas, 2 vidas e 2 orações. E o que leva Jesus a contar esta parábola? O evangelista Lucas, ele começa a parábola fazendo algo que não é comum entre os evangelhos, e tampouco Lucas usa isso habitualmente. Ele começa dizendo que há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Na verdade, geralmente as lições das parábolas, os ensinamentos de Jesus ficavam restando ao final, ou até mesmo deixava-se para o final falar a respeito da lição de cada ensinamento de Jesus. Aqui, em comum, o Lucas já apresenta a quem é destinada essa parábola.
para quem que Jesus está falando? Ele está falando para quem despreza os outros. Ele está falando para quem confia na sua própria justiça. Ele está falando para quem se acha autossuficiente. Ele está falando para quem acha-se espiritual o suficiente ao ponto de julgar o outro. Ele está falando para quem é preconceituoso. Ele está falando aqui para quem de alguma forma, ação, palavra, despreza o outro como irmão, como ser humano, como alguém criado por Deus com o mesmo valor, igual a cada um de nós. É a este público, informa-nos Lucas, que Jesus escreve, ou Jesus fala, ou Jesus pronuncia, na verdade, esta palavra, essa parábola. E ele começa dizendo que subiram ao templo para orar. Subiu o publicano para orar no templo e também o fariseu. São duas características de pessoas bem diferentes, porque o fariseu era um grupo político religioso que vivia sobre a responsabilidade contínua de cumprir a lei. Eles liam, eles se debruçavam sobre a lei, eles se esmeravam em fazer com que a lei se cumprisse até mais do que ela dizia ou exigia. E o fariseu era conhecido também pelo seu zelo, não só de cumprir a lei, mas como aqueles que eram estudiosos, aqueles que estudavam bastante e tinham um conhecimento profundo da lei. Portanto, segundo aqui os historiadores, o fariseu é aquele que olha no primeiro século para a comunidade, e aqueles que não tinham um grau de estudo, de conhecimento tanto quanto eles olhavam de cima para baixo. Ou alguém que não cumpria o rigor da lei como eles olhavam de cima para baixo. E claro, isso é uma expressão de que eu me acho melhor do que o outro. Esse é o fariseu. O publicano também, por outro lado, era um camarada que era desprezado do ponto de vista social dentro da sua comunidade. Era considerado o traíra, porque o publicano era aquele que cobrava imposto para Roma. Ele cobrava imposto dos seus para Roma e, claro, valores mais altos, cobravam valor para ele e passava também valor para o império. E isso levou ao desprezo do publicano. Tinha gente que comparava na época o publicano como cachorro, como cão, como alguém sem nenhum tipo de moral, ou alguém que estava ali e que era desprezível do ponto de vista social. Esse é o publicano. E interessante que Jesus fala que eles foram ao templo, e historicamente o publicano, ele não tem o hábito de ir ao templo, por achar que ele é um extremo pecador, que não tem mais jeito para a vida dele, e que ele sabe que se ele retorna aos princípios de Deus na vida, ele vai ter que deixar a profissão, o que ele faz, e vai ter que devolver tudo que ele tirou, restituir tudo que ele tirou do outro que cobrava impostos. E isso via-se como uma grande dificuldade. Mas os dois estão lá, estão orando. E quando eles estão orando no templo, a narrativa, a parábola vai nos informar de que o fariseu está orando, e presta atenção nisso que eu vou te falar agora. O fariseu está fazendo algo bom, ele está agradecendo. O fariseu começa com algo nobre, algo extraordinário. Ele em pé, ele orava e no íntimo ele agradecia. E claro, ele agradecia dizendo assim: olha, obrigado, porque eu não sou como os outros, eu não sou corrupto, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero. Ele começa a agradecer pelo que ele é. E claro, agradecer pelo que ele não é, do ponto de vista ruim. E a partir desse agradecimento, ele começa também a falar e agradecer, porque ele consegue estar cumprindo a lei, inclusive acima
A lei dizia o jejum uma vez por semana, ele vai dizer: eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, tudo, não tem coisa de separação. Então ele vai dizer: eu te agradeço, porque eu sou zeloso, inclusive acima da média, e eu te agradeço, porque eu não sou perdido aí como outros que são perdidos, que vivem a vida de forma errada. Se olharmos por esse ponto de vista, ele está agradecendo a Deus pelo que ele é. Mas aí a parábola vem e apresenta o publicano, que é uma outra personagem aqui, que é o contraste que a parábola faz com o fariseu. E o publicano, na verdade, o texto vai dizer que ele fica à distância e ele nem consegue olhar para o céu. Ele não consegue nem erguer os olhos, e nem levantar a cabeça. Ele começa a bater no peito e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Parece-me que o publicano é aquele camarada que percebe que para ele não tem jeito, para a forma de vida que ele leva, para as coisas que ele, publicano, já tinha feito, para a maneira como ele se enxerga, como ele se vê, para a reputação que ele tem na sociedade, para a maneira como os outros olham para ele. Parece que o publicano, ele está aqui dizendo assim: não tem mais jeito para mim. Mas há um ponto interessante na oração do publicano, porque a oração do publicano revela o seu estado. E qual é o estado dele? O estado dele é de alguém perdido. É alguém que está perdido. O publicano, na sua oração, além de revelar o seu estado de perdido, ele ora, diferentemente do fariseu, sem nada de positivo para enumerar. Ele não tem nada de positivo para enumerar como o fariseu. Ele começa a orar e ele parece que não tem palavras para enumerar feitos, coisas que podem ali ser notável para aqueles que ouvem, ou até mesmo para Deus. Ele não tem o que dizer. E a oração dele é a oração que vai revelar o seu estado de perdido. Bom, para a cultura daquela época, olhando para essas duas personagens da parábola contada por Jesus, a pergunta que é feita sobre qual deles ali voltou para casa e que encontrou justiça e encontrou algo especial, qualquer ouvinte daquela época, ouvindo essa parábola, responderia diferentemente do que Jesus respondeu. Eles diriam, em um coro, em uníssono, eles diriam: o fariseu é que é aquele que volta para casa com justiça, porque ele tem coisas para enumerar, feitos para enumerar. Porque o fariseu é aquele que tem conhecimento, porque o fariseu é aquele que tem o zelo da lei, o fariseu é aquele que tem o respeito da comunidade, o fariseu é aquele que tem o prestígio, o fariseu é aquele que é bem visto, ao contrário do publicano. Mas Jesus, como sempre, é típico de Jesus isso, Jesus surpreende, e Jesus diz, ao final da parábola, ele informa, Lucas informa aqui no texto, que Jesus disse: e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Quem é esse que foi para casa justificado diante de Deus? O publicano. Poderia as pessoas que ouviram essa palavra dizer assim: então Deus é injusto. Como é que ele escolhe um ladrão mal visto, publicano, ao invés de escolher um fariseu? E aí eu quero tirar 4 lições desse texto. Lembra da pergunta que eu fiz no início sobre como é que está o seu coração? Pois é, esse texto nos fala de como está o nosso coração. É o coração que determina aqui a fala de Jesus sobre o final da parábola. É a maneira como nos relacionamos com nós mesmos, com Deus,
É a maneira como o nosso coração reage diante da vida e diante da presença de Jesus. E a gente vai encontrar 4 lições, pelo menos aqui neste texto. A primeira lição é que a religiosidade não significa absolutamente nada para Deus, se não brotar de um coração sincero. Um fariseu é um camarada extremamente zeloso. A religiosidade minha, a sua religiosidade, o nosso comprometimento religioso não significa absolutamente nada se não brotar de um coração sincero, um coração humilde, um coração que reconhece o nosso erro, a nossa pequenez, a nossa falha, o nosso estado, a nossa condição de perdido, muitas vezes separados de Deus pelo pecado. E é isso que o texto vai nos mostrar, revelar, é isso que essa parábola vai chamar a nossa atenção, dizendo: olha, cuidado com a tua religiosidade, cuidado com a tua autossuficiência em achar que você é mais espiritual do que o outro, cuidado com a sua ausência de autenticidade no fazer, no ser cristão, cuidado com a sua ausência de comprometimento com o reino, porque se não houver coração sincero, não importa o que você faça, o quanto religioso você é, não importa quantas coisas você faz para a igreja local, nada dessas coisas impressiona a Deus. Nenhuma dessas coisas ganha um significado profundo, porque a profundidade que Deus busca em nós tem a ver com o nosso coração. Por isso eu perguntei: como é que está o seu coração? Nós estamos tão acostumados em uma sociedade de performance, uma sociedade performática, diríamos assim, que nós esquecemos que Deus consegue, Deus enxerga o nosso coração, Deus enxerga a nossa vida, Deus enxerga o mais profundo, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece as nossas ações, Deus conhece até mesmo lugares visitados que nós nunca mais fomos lá, na nossa alma, no nosso coração, Deus conhece. E, sinceramente, quantas vezes, inconscientemente, levado a uma prática cotidiana, social, quantas vezes eu deixei de ser autêntico com Deus? Quantas vezes eu usei ou pensei sobre a religiosidade como um mérito, quando na verdade o meu coração não foi um coração sincero? E eu comecei a pensar: será que outras pessoas assim como eu, em momentos de sua vida, ou talvez até agora, está me ouvindo aí agora, não olha para o texto e percebe: nossa, está faltando sinceridade no meu coração? Às vezes falta sinceridade no cantar, falta sinceridade no expressar-se, falta sinceridade no viver cotidiano, uma vida que é expressão visível do reino de Deus no mundo. Será que não tem faltado sinceridade? Sinceridade com Deus, porque não dá para a gente esconder nada de Deus. Dá para você disfarçar a tua tristeza com o outro, às vezes dá. Dá para você disfarçar o seu desprezo por uma realidade, uma situação, uma pessoa. Dá para você disfarçar uma situação que você está vivendo muito particular, muito pessoal. Dá, mas para Deus não dá para disfarçar, não dá para esconder, não dá para recalcar, não dá. Foi surpreendente a fala de Jesus ao final dessa parábola. Eu fico imaginando os primeiros ouvintes dessa parábola. Como assim? Um pecador, ladrão, aquele outro fariseu que está sempre no templo, estudioso, que cumpre a lei certinha. Nós temos que olhar para o nosso coração e fazer uma pergunta:
Eu te provoco hoje, você que está em casa, você que está aqui, você que está participando do culto com a gente, em qualquer lugar aí, pergunte para si mesmo, pergunte para si mesma: existe de fato sinceridade em meu coração, na minha relação com Deus? O publicano, ele foi sincero. Em seu estado de perdido, ele foi sincero. Eu não tinha coisa para dizer, eu não disse. Às vezes nós temos o hábito da religião de usar elementos religiosos para disfarçar, ou para camuflar, ou para abafar a nossa falta de sinceridade com Deus. Eu me pego muitas vezes orando e eu não tenho sido sincero na minha oração com Deus. Aí eu paro e penso assim: opa, peraí, eu estou conversando com Deus, eu estou falando com Ele, não dá para esconder isso de Deus. Porque é tão comum a gente esconder as coisas dos outros, que a gente chega para conversar com Deus, o nosso amigo, o nosso mestre, o nosso Senhor, que a gente se perde na nossa fala. Quantas vezes você já falou: Deus, muito obrigado, quando na verdade você não está agradecido? Quantas vezes você, conversando com Deus na oração, já falou: Senhor Deus, que alegria, e você não está alegre? Quantas vezes você já conversou com Deus dizendo assim: Senhor, obrigado por isso aqui, na verdade não tem gratidão nenhuma? Quantas vezes? Imagine Deus olhando de lá, olhando para você, olhando para mim e falando assim: ei, corta essa aí, não é assim não, eu conheço, você está me enganando, não é desse jeito. Deus, eu quero te entregar a minha vida. Deus, não, o teu coração não está dizendo que quer me entregar, não. E essa sinceridade não é só na oração. A gente canta ao Senhor, muita coisa a gente diz para Ele cantando. A gente diz para Ele: abro mão dos meus sonhos, da minha vida. Abri mão de nada, eu continuo controlando a minha vida. A gente fala para Deus: Senhor, eu te louvo, apesar das circunstâncias. Nas circunstâncias está murmurando, a gente não louva a Deus. Então assim, a gente falta sinceridade em muitos aspectos da nossa vida. E esse texto é como uma espécie de alerta, de beliscão, sabe, de puxão de orelha, de um sacode na gente, para dizer assim: preste atenção, observe o seu coração. Como que está o seu coração? Porque religiosidade não significa absolutamente nada para Deus se não brotar de um coração sincero. Você pode ser, assim como o publicano, e eu posso ser, o pior dos pecadores, mas um coração arrependido, um coração contrito, um coração sincero, Deus não rejeita. Em Isaías diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas que Ele habita no coração do contrito, para vivificar, para salvar, para restaurar. Esse texto falou para mim assim: para de enganar a Deus, para de se esconder através da religião, para de se esconder através dos ritos religiosos, para de ficar fazendo bonitinho na frente de Deus, porque Ele conhece a intenção do coração. Foi o que o texto falou para mim, e talvez o texto está dizendo isso para você também. Sinceridade, essa é a primeira lição que a gente tira desse texto. A segunda lição desse texto é que o orgulho, a autossuficiência, acaba com a vida espiritual. Pois é, o currículo do fariseu é impecável, o currículo religioso do fariseu é impecável: bom dizimista, frequentador assíduo do templo, estudioso da palavra. Um homem fariseu é um homem de notoriedade aqui no primeiro século. O currículo dele é impecável, mas percebam que aqui o orgulho, a autossuficiência, a ausência de humildade acaba com a vida espiritual dele. Aí eu me fiz uma outra pergunta: Senhor,
Será que o meu orgulho, a minha autossuficiência, o desejo de controlar a minha vida, de querer ter tudo arrumado, organizado, será que isso não está acabando com a minha vida espiritual? E eu fiquei em crise pensando sobre isso. E esse ponto também é um ponto, assim como o primeiro que falei aqui, provocativo. Porque ele pergunta: será que o teu orgulho, será que tua autossuficiência não está acabando com a tua vida espiritual? Eu não preciso de ajuda, eu estou bem, eu não preciso de ninguém, esse problema eu saio sozinho, não preciso compartilhar com ninguém, eu vou resolvendo da minha forma, do meu jeito, eu sou crente há 30 anos, há 50 anos, eu conheço a Bíblia inteira, eu sou melhor do que quem está indo para a igreja todo dia, eu sou muito melhor do que aqueles que estão lá na frente, ó, cantando, pregando todo dia, eu sou melhor do que eles, eu não preciso de igreja, nem de ninguém, a minha fé é uma fé sólida em Deus, inabalável. Eu nasci num lar cristão, eu me converti, eu vim da droga, eu vim do mundão, e hoje eu estou com Jesus, eu sou melhor do que essa geração que está aí, que não sabe nada de Bíblia, que não conhece nada de Deus, não sabe nem o que é uma música evangélica de verdade, uma música cristã, sacra, fica cantando umas músicas aí, uns corinhos, uns negócios. A gente se comporta muitas vezes com a mesma postura do fariseu aqui no texto. Deus, obrigado, porque eu não sou ladrão, porque eu não sou orgulhoso. Deus, muito obrigado, porque eu não sou corrupto, eu não sou adúltero. O fariseu vai enumerando: obrigado porque eu não sou, porque eu não sou. Na verdade, quando o fariseu está orando, ele está se colocando como parâmetro. E algo importante a gente pensar é que a oração do fariseu, ele orava de si para si, porque eu não sou, porque eu não sou, porque eu não sou. A oração do fariseu é a oração de si para si, diferente da oração do publicano, que é esta oração que revela o seu estado perdido. Será que a nossa oração, a minha oração, a tua oração, não tem sido uma oração de si para si? Deus, eu quero isso porque eu preciso disso para fazer isso. Oração de mim para mim. Deus, me dá isso porque se me der isso, isso vai fazer isso para ter isso. De mim para mim. Deus, me cura nisso para poder ter isso, fazer aquilo. Oração de mim para mim. É como se a bênção de Deus viesse a mim e em mim ela não se tornasse um canal que flui para que outros sejam abençoados. Ela vem em mim e em mim fica como fim em si mesma, a bênção. A oração do fariseu, não havia nenhum tipo de manifestação de humildade, não tinha humildade na oração do fariseu. Quando a gente sabe, lendo os evangelhos, que Jesus o tempo inteiro ensinando aos discípulos a serem humildes, viverem uma vida de humildade. Essa expressão humildade hoje é até mesmo difícil de definir, diante de uma crise de terminologias que a gente está vivendo. As palavras vão sofrendo esse desgaste semântico, esse desgaste de sentido, e a gente nem sabe mais definir o que é ser humilde. Mas a Bíblia vai dizer que ser humilde aqui nesse texto, especificamente ser humilde, é você perceber que você não é absolutamente nada, e que não importa o que você faça, para Deus sempre será insuficiente, porque não há nada que eu faça que pague o milagre do envio do Filho de Deus, morrendo na cruz do Calvário, entregando a sua vida por mim. É graça, favor imerecido. O fariseu orava de si para si. Eu me perguntei essa semana, se das vezes que eu oro, das poucas vezes que eu oro, quantas são orações de verdade? Porque a gente usa a oração como uma ferramenta causal, para cutucar Deus. Deus, vem cá, vem em meu favor. A gente usa a oração como desabafo emocional. A gente usa a oração de si para si, como essa oração do fariseu. A gente usa a oração não como uma relação profunda de um filho com o pai, como Jesus ensinou a oração do Abba, quando o filho, a criança, no seu estado de extrema vulnerabilidade,
não conhecendo a estatura do Pai, o nome completo do Pai, a origem do Pai, não conhecendo absolutamente nada do Pai, apenas que no colo dele ela encontra descanso, segurança e afago. Ela se lança no colo do Pai, nem pronunciar o nome direito do Pai, como a criança ela consegue, é como um papá. Essa é a oração do Abba, a expressão Abba, essa expressão aramaica, quer dizer papai ou pai querido, é o papá, como a criança hoje. É nesse lugar da oração que a gente precisa ir, dizendo: Pá, antes de conhecer teologia, antes de conhecer doutrina, antes de aprender a amarrar, aprender a determinar, antes de aprender qualquer coisa de rito, de mito, de expressão, de religião, a oração é este lugar que eu me relaciono com o Pai em um estado de vulnerabilidade extrema, humilde, dizendo: eu não sou nada, mas em Ti, Senhor, eu encontro tudo. Abraço, afago, segurança, amor, proteção, é aí que eu quero estar, não é aqui, eu quero estar aí, nos Teus braços, no Teu colo, na Tua presença, diante de Ti. Esse tipo de oração não é oração feita pelo fariseu. O fariseu não faz esse tipo de oração. A oração do fariseu é como a minha oração, é como a oração religiosa do século 21. Julgando, enumerando, rotulando, se colocando como parâmetro. E não adianta, eu não falei, mas pensou que você é melhor do que o outro. Uma terceira lição que trago desse texto é que reconhecer que nós somos pecadores indignos é a chave para agradar a Deus. É isso que o texto está dizendo para a gente. Reconhecer que nós somos pecadores indignos é a chave para agradar a Deus. Foi a única resposta que eu encontrei plausível para que este publicano recebesse essa fala de Jesus, de que ele foi para casa justificado. Ele foi para casa justificado, porque ele reconheceu que ele é pecador indigno, e essa é a chave para agradar a Deus. Se a gente quer agradar a Deus, reconheça que você é um pecador indigno, uma pecadora indigna. Não adianta fazer muitas coisas, eu vou agradar a Deus, eu tenho que fazer. A vida cristã não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com a identidade, com o que eu me torno, quem eu sou. A vida cristã não se resume no que eu faço, porque o que eu faço se desvanece, se vai, e chega um momento na minha vida que eu não consigo mais fazer. O segredo da vida cristã está na identidade, em quem que eu me torno. Muitos de nós aceitamos a Cristo Jesus, fazemos parte de uma comunidade evangélica, e a gente tenta fazer um monte de coisa, mas vai chegar um momento na nossa vida que a gente não vai conseguir fazer esse monte de coisa, e aí? A ênfase da vida não é o que eu faço se passa, desvanece, vai embora, é transitório. Mas o que eu me torno em Cristo, identidade do Cristo em mim, isso ninguém tira, isso é precioso. O publicano reconheceu que era pecador indigno, e aqui eu encontro no texto a chave para agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, dobre o seu joelho e com o coração aberto, conversa com Deus, seja sincero com Ele, fale tudo sobre você, sobre a sua vida, diga: Deus, olha só, veio a pandemia mesmo, eu desanimei, parou de ter culto no templo, eu não fui mais, e alguns não podem nem vir por recomendação dos órgãos de saúde, idosos, criança até 11 anos, gente com problemas aí, saúde sério, que está no grupo de risco, faz parte do grupo de risco, e aí fala assim: Deus, eu estou desanimado, mas desanimado mesmo, e é bom eu pensar que eu sou
o único responsável pelo estado em que eu estou. Eu não tenho que culpar o meu trabalho que está me sugando e não tenho tempo para Deus. Eu não tenho que culpar a minha família, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. Eu não tenho que culpar a igreja, eu não tenho que culpar o pastor. Eu não tenho que culpar o meu líder que até agora não fez nada para unir o pessoal, para poder dar animada no grupo. Não, eu sou o único responsável. Você é a única pessoa responsável pelo seu estado espiritual hoje, agora, nesse exato momento. O texto está dizendo que o publicano, ele reconheceu o seu estado no momento, pecador, indigno, perdido, e isso foi a chave para ele agradar a Deus e voltar para casa justificado. Talvez seja a hora de sermos sinceros com nós mesmos e dizer: Senhor, eu estou desanimado de verdade, abrir a Bíblia está dando um trabalho imenso. Deus, eu vou ser sincero, eu tomei tanto conta das minhas coisas, da minha vida, que eu te deixei de lado. Deus, é o seguinte, eu estou desanimado, que até para cantar, a voz parece que não vem, dá uma canseira, um negócio de desânimo. É ser sincero com Deus, falar o que sente o seu coração, e reconhecer: eu pequei nisso, pequei nisso, pequei nisso. Mas falar de pecado é difícil. Por isso que a gente tem uma estratégia fantástica na oração. A gente faz assim: Deus, perdoa a minha multidão de pecados. E aí Deus, no atacado, Ele vem e Ele perdoa todos os pecados. Pecado é para se chamar pelo nome, um por um. Pecado é para se arrancar pela raiz. Pecado é para se arrancar o máximo de tudo, para não ficar nenhum vestígio lá, para que não corra o risco disso criar uma ramificação e isso crescer novamente. Pecado chama pelo nome 2, 3 vezes para ele vir e dizer assim: sai, expurga, sai, em nome de Jesus, vai embora. A gente é capaz de expulsar o demônio dos outros, mas não temos a capacidade de expulsar o demônio dentro da gente. Quando eu falo demônio, eu não estou falando de um ser pessoal. Eu tenho os meus próprios demônios, você tem, cada um de nós temos os nossos demônios, aquilo que nos aflige, as sombras que nos chega para tomar da realidade de quem nós somos de verdade, de fato. Aquele homem publicano, nossa, Jesus surpreendeu demais. Ninguém naquela comunidade diria que o publicano era aquele que voltaria para casa justificado. Era o fariseu, estava claro isso. Claríssimo. E quem respondeu o publicano? 0 para ele, porque Jesus falou: não. Quem volta para casa justificado é quem? É o publicano. O fariseu, esse que vocês escolheriam, esse não volta justificado. Uma última lição que trago desse texto, dessa parábola de Jesus: Deus não vê aparência, ou pelo menos Deus não se encanta com aparência. Deus não é um Deus performático e Ele não se encanta com performance. Deus vê o coração. Lembram de quando o rei Davi, ainda menino Davi, foi escolhido pelo profeta? Lembram? Você que conhece a Bíblia, você sabe disso. Vários foram apresentados ali, irmãos do Davi, que o pai olhou e disse assim: esse com certeza vai ser escolhido, forte, pronto para a batalha, enfim, esse é o camarada. E de repente Deus enxerga um camaradazinho lá, que cuida de ovelhas, o Davi, e faz do Davi esse grande monarca, líder, guerreiro, homem de Deus, que conhecia, apesar dos seus erros, o atalho para o coração de Deus: humildade, arrependimento. E a gente tem inúmeros salmos, inclusive salmo dizendo, o próprio Davi: cria em Deus em mim, cria um coração puro, inabalável,
guia-me nos caminhos retos. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. A psicologia usa um termo chamado máscara, persona, para descrever as inúmeras formas como a gente lida com as circunstâncias da vida. E isso não é de tudo ruim, mas o grande problema é quando essas máscaras, elas nos dominam e tomam de fato a nossa identidade, e a gente perde essa identidade. Essa ideia de máscara vem dos bailes lá da Europa, onde, vendadas as pessoas, não se conhecia quem elas eram de fato, mas havia o encanto que a máscara trazia. Hoje nós vivemos uma sociedade de máscaras, de personas, e para Deus não dá para ter máscaras, porque no céu, a festa do céu não é um baile de máscaras. Não dá para entrar no céu usando máscaras. Na verdade, não dá, porque lá todo mundo tem que estar resplandecendo a glória de Cristo Jesus, no seu rosto, resplandecendo a glória de Cristo Jesus. 4 lições vos trago desse texto, dessa parábola de Jesus. Religiosidade não significa nada para Deus se não brotar de um coração sincero. Orgulho acaba com a vida espiritual. Reconhecer que somos pecadores, indignos, é a chave para agradar a Deus. Deus não vê aparência, Deus vê o coração. Vamos ficar de pé, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa também, acompanhando, cultuando, você que foi impactado por esta palavra, você que foi tocado por essa palavra do Senhor, faz uma oração comigo agora, conversa com Deus onde você está. O texto foi muito claro, a parábola de Jesus é uma parábola de um ensinamento muito forte, contraste de pessoas, contraste de vidas, contraste de orações. Revela aqui no texto que é necessário conhecer o nosso coração, buscar a autenticidade em Cristo Jesus, viver uma vida expressando o Cristo de Deus em nós, e não sufocando esse Cristo de Deus com as nossas vontades. Diga para Deus aí agora, se você está na sua casa, ore ao Senhor aí do seu lar. Se você nos assiste de qualquer lugar, do trabalho, do carro, não sei, onde você estiver, ore ao Senhor agora, porque essa palavra de Deus é uma palavra para você, é uma palavra para mim, é uma palavra que nos deixa desconcertados, é uma palavra que nos coloca pelo avesso, é uma palavra que nos convida a olhar para nós mesmos, é uma palavra que nos provoca, nos sacode, é uma palavra que nos faz repensar toda a nossa vida, o nosso jeito de ser. O Espírito Santo de Deus está sacudindo você aí agora. Você já percebeu isso? Ele está sacudindo você. O Espírito Santo de Deus está sacudindo você, dizendo: desperta, acorda, me percebe, me sente, eu estou ao seu lado, eu estou contigo aqui. O Espírito Santo de Deus está nos convidando para rever os nossos caminhos. Você é a única pessoa responsável pelo seu estado hoje, espiritual. Não importa, mas me machucou, me feriu, mas não teve isso, não tive aquilo. Não, você, eu, nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida espiritual. Pão, alimento diário você tem, que eu sei. Espírito Santo de Deus perto de você. Tudo que nós precisamos nós temos. Espírito Santo te diz, nesta hora, autenticidade. Deus, nós somos agradecidos ao Senhor, porque mesmo diante da nossa pequenez, dos nossos erros, das nossas falhas, dos pecados cometidos, inclusive aqueles que povoam a nossa mente, porque a Bíblia fala que nós pecamos também por pensamentos, e mais ainda os pecados de omissão,
quando nos omitimos em ser voz de Deus no mundo, voz de justiça. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa às vezes em que deixamos de ser autênticos ao mundo. Nos perdoa, Deus, porque nós esquecemos o nosso objetivo aqui neste mundo. Deus, nos perdoa porque muitas vezes nós deixamos de falar a verdade em oração, no nosso relacionamento com o Senhor, escondemos de Ti aquilo que era mais profundo em nós, tentando Te enganar. Deus, me perdoa, perdoa os meus irmãos, que assim como eu, estão suscetíveis ao erro todos os dias, expostos ao mundo. Deus, nos perdoa, Pai, por nos envolver com os projetos pessoais, com a nossa vida, com os nossos negócios, com as nossas ambições, com os nossos desejos, com as nossas expectativas, com os nossos sonhos, e deixar de lado o objetivo primeiro, aquele pelo qual o Senhor nos colocou aqui no mundo: resplandecer a sua glória, ser um sinal visível do Teu reino neste mundo. Senhor, nos perdoa, Pai, porque perdemos o propósito de missão. Deus, nos perdoa, Pai, porque nós nos distanciamos da justiça, da igualdade, da partilha, da mansidão. Deus, nos perdoa, porque assim como o fariseu em sua oração, nós muitas vezes nos achamos superpoderosos, e nos achamos muito mais do que isso, achamos melhor do que o outro. Deus, nos perdoa às vezes em que julgamos o outro e nos comparamos ao outro como padrão de que nós somos melhores. Deus, nos perdoa. Deus, nos perdoa, Pai, às vezes em que nos faltou humildade, reconhecer o nosso erro, nos arrepender. Deus, nos perdoa às vezes em que deixamos de confessar pecados. Nos perdoa às vezes, Senhor, em que nós domesticamos pecados. Deus, nos perdoa às vezes em que nós nos acomodamos em viver a vida que nós estamos vivendo e deixamos o Senhor de lado. Deus, anima o Teu povo, fortalece aqueles que precisam de fortalecimento espiritual. Deus, revigora a alma, as energias daqueles que precisam agora. Deus, em nome de Jesus, a oração que faço não é somente por mim, eu faço essa oração por todos e todas que nos ouvem e que nos ouvirão. Deus, que nesse instante o Teu Espírito Santo esteja visitando cada vida, cada coração, cada lar, cada família, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos despertou hoje, pelo Teu Espírito que falou com a gente agora. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo.